dia a todos. Vamos então iniciar a sessão clínica com o grupo do tornozelo e pé, com o tema Novos Conceitos da Cirurgia do Tornozelo e Pé. Hoje está com a palavra o professor Henrique e a seguir o doutor André. Bem, obrigado ao professor Leite, agradecer a oportunidade tanto da gente poder fazer essa reunião clínica, agradecer ao pessoal de Sobral aí que está nos ouvindo, e já abrindo para eventuais intervenções. E nós vamos falar hoje sobre novos conceitos na medicina e cirurgia do tornozelo e pé. A despeito de novos conceitos, é sempre bom a gente lembrar, apesar de não presente, eu tê-lo chamado, mas não pôde vir, o fundador desse grupo, o professor Leite, o professor Amâncio, a quem nós temos que ter total deferência, muito do que, independente do que a gente colocar, o que é novo ele só existe pelo que foi feito no passado e o que efetivamente a cirurgia do pé cresceu nesses últimos anos. Apesar de nós não termos conflito de interesse, o único conflito de interesse é talvez na minha formação pessoal como cirurgião de pé e tornozelo, são as pessoas que se envolveram na minha formação. E a despeito de conceitos novos, o conceito desses indivíduos, grandes formadores e formatadores de cirurgião de pé do Brasil, em visita aqui ao Hospital Universitário, essas pessoas operaram aqui em 2013, o André ainda é R1, né, André, salvo engano, e a quem eu devo a minha formação pessoal. Então, primeira coisa que a gente vai falar de conceito novo, sobre cirurgia de pé e tornozelo no tocante às tendinopatias do tendão de Aquiles, que na realidade o termo tendinopatia talvez seja um termo abrangente demais. O que a gente precisa falar é efetivamente da tendinose, do desconforto, da apoptose, da destruição celular desse tendão, que na realidade é uma degeneração, uma desorganização do colágeno, inclusive motivo de linha de pesquisa aqui do nosso serviço, da pós-graduação através do professor Leite. E efetivamente não há um grande filtrado inflamatório, e sim uma neovascularização. Diversas causas intervêm nessa situação e por várias vezes. O primeiro sintoma é a rotura desse tendão. A maior parte delas, quando sintomática, antes dessa rotura, é insercional, coisa que a gente não sabe muito bem porque que acontece, provavelmente pela presença de nócio ou mecanorreceptores na região insercional ser mais prevalente, mas quando ela não sintomática, o primeiro sintoma é a rotura. Diversos exames podem ser solicitados, modernamente, inclusive Doppler de tendão para ver situações de neovascularização são descritas. E o que da questão é sobre localização, quando ela é insercional ou não insercional, que muda absolutamente o tratamento. Talvez esse seja um novo conceito. No passado tratávamos tendinoses insercionais da mesma forma que tratávamos as não insercionais. Elas são absolutamente diferentes. Por exemplo, a tendinose não insercional, esse protocolo clássico de Alfredson mostra que alongamentos são extremamente eficazes e fazem com que o indivíduo volte a 82%, em 82% das suas atividades físicas em 12 semanas. Entretanto, quando a gente vai para lesões insercionais, os exercícios excêntricos acabam, o alongamento, o protocolo de Alfredson acaba agravando a lesão. Então, comporta-se de uma maneira absolutamente diferente a lesões não insercionais das insercionais. Então, o que devemos fazer é um protocolo absolutamente diferente. A gente deve, muito pelo contrário, primar por diminuir o estresse sobre a inserção desse tendão, evitando pressão e muita cautela no tocante aos alongamentos. Existem diversos papers ou diversas situações de revisão sistemática na literatura sobre tratamento dessa região, envolvendo eletroterapia, efetivo uso de órteses. Poucas coisas são eficazes, a não ser a associação com ondas de choque no tocante a tratamento conservador. Então, esses diversos protocolos que mostram essa situação, o alongamento excêntrico nas tendinoses não insercionais sozinho, a onda de choque sozinho mostra uma efetividade de menor do que a associação de alongamento excêntrico com onda de choque nas tendinoses não insercionais. Entretanto, situações como PRP, transplante de células totipotentes, corticoides, não tem nenhum tipo de amparo na literatura atual. Em tendinoses não insercionais, existem alguns papers falando sobre escleroterapia com polidocanol, ainda como opção de tratamento, mas sempre quando comparado ao alongamento excêntrico, eles são situações bem inferiores. E quando operar
na falência do tratamento conservador, o que os novos conceitos mandam fazer. Sempre é cirúrgico se tiver falha. O tratamento inicial da tendinose efetivamente é não cirúrgica. Então, basicamente, o tratamento prima por remover o tecido degenerado, promovendo uma cicatrização e um eventual alongamento dessa região. Então, várias situações você pode lançar mão. A tenotomia longitudinal percutânea é uma situação de alongamento interessante. O stripping do tendão, utilizando um fio fiber wire com passadores, como organiza o professor Nicola Mafulli, como aqui colocado, fazendo uma tentativa de regeneração de tecido tecidual, de situação tecidual. É um conceito interessante que, em situações que não são refratárias ao tratamento conservador, tem bom resultado. A minha preferência pessoal ainda é o desbridamento endoscópico, conforme faz Van Dyke desde 2006, nas situações que não há rotura do tendão. Apesar de serem descritos também tenotomias abertas, com ou sem reforço, e nas regiões insercionais, nós temos um paper aqui no serviço, com o professor Amâncio, com o André, sobre o tratamento, a ressecção endoscópica do tendão calcâneo, com bons resultados, desde que não haja destruição tendínea. O único caso de falha é quando a gente tinha uma destruição tendínea importante, e nós tentamos fazer teimosamente, coisa do André, teimando. E a ressecção do tendão calcâneo acabou não tendo um bom resultado no score alphas. E a grande questão, e o que a gente quer evitar, é situações como essa. Uma rotura como esse atleta teve, uma rotura de tendão calcâneo. Então, é um conceito novo também, que a lesão de tendão de Aquiles não é aguda, é uma lesão agudizada, é uma lesão consequência de um processo crônico. Esse atleta não teve um trauma de nenhuma importância para ter uma lesão. Então, ele tinha um tendão doente e esse tendão rompeu. O que é que se fazia? O que é que vocês, residentes, vão fazer? A turma de Sobral aí que está nos ouvindo vai treinar para a prova da SBOT. Tratamento clássico de uma lesão de tendão de Aquiles é essa sutura, a sutura de Krakow, que na realidade desenhada, o professor Leite já me ensinou isso aí, para fazer ligamento patelar, não era para tendão de Aquiles, que é o tratamento, ou era o tratamento através de situações abertas no passado. Só que o que é que se observou? Um alto índice de complicação pós qualquer tipo de tratamento aberto de tendão de Aquiles. Então, você tem complicações de feridas descritas em literatura de 11% a 35%. Esse trabalho é de 1971, de Mike Griffith. Eles desenharam o primeiro modelo minimamente invasivo de lesão ou de correção de tendão de Aquiles. Entretanto, esse tipo de sutura é uma sutura frágil do ponto de vista mecânico, promovendo uma cicatrização alongada do tendão, o que consequentemente levava a um tendão com disfunção quando se fala de um atleta de alto rendimento, um indivíduo que precisa desse tendão. Então, alguns outros metodologias minimamente invasivas foram desenhadas na década, no começo dos anos de 2000. Esse foi o primeira entrada da indústria nessa seara, através desse aparelhinho que chama Aquilon, que era caríssimo, em torno de 4, 5 mil reais aqui. E aí, o que motivou a gente aqui no serviço universitário a fazer um paper sobre uma técnica que similava a situação do Aquilon, utilizando uma agulha de peridural e uma pinça de Forrester, que custava, se tanto, 30, 40 reais, com resultados similares. Entretanto, quando a gente comparava tanto os resultados do Aquilon como os resultados de metodologias, que isso não foi só a gente que fez, um grupo do Chile também publicou um paper desenhando também sistemas menos caros para fazer o mesmo tipo de sutura mecânica do Aquilon. Quando a gente comparava esses atletas com o tendão normal, você também tinha diminuição de força. E a gente não entendia muito bem por quê. E aí começaram os estudos mecânicos do porquê que isso acontece. E, na realidade, o novo conceito que existe é que quando você deixa o tendão cicatrizar muito alongadamente, aumenta o braço de alavanca e, efetivamente, é por isso que ele perde força. Então, outros desenhos de sutura começaram a aparecer para que você tenha, de uma forma minimamente invasiva, a tentativa máxima de encurtamento do tendão. Então, a maior parte deles, aqui
eu sou suspeito para falar, porque, na minha opinião, o maior pesquisador do mundo nessa matéria, o professor Nicola Marfulli, ele, junto com o Carmon, fizeram esse desenho de sutura de tendão, fazendo um X para aumentar ou diminuir a chance desse tendão cicatrizar de uma maneira alongada. Como ele fala numa palestra que ele nos deu, funciona o tendão como um espaguete. Se você faz suturas em quadrado, esse espaguete tenta cicatrizar alongado. Quando você faz suturas cruzadas em X, esse espaguete ou esse tecido tende a cicatrizar de uma maneira encurtada, mantendo o braço de alavanca, portanto, mantendo força. E evitando que você tenha que usar reforços. O André chegou a entrar comigo, um atleta profissional que a gente operou numa lesão de tendão de Aquiles, a gente fazia a sutura e fazia o reforço do flexor longo do hálus para tentar manter esse braço de alavanca, e na realidade a gente não precisa fazer isso, aumentava muito a chance de deiscência de ferida, e situações minimamente invasivas são mais interessantes. Só que para fazer isso você precisa de um instrumental especial. O professor Marfulli tem um instrumental dele, e como a gente não tem aqui, nós optarmos por usar esse tipo de aparelho, que é o que eu faço atualmente, vinculado a uma indústria, é um sistema que chama PARES, que você faz as suturas cruzadas em 3 fios e usa esse aparelhinho especial para fazer essa sutura. Observa aqui que você tem o X feito, uma sutura reta e o X feito, que ele é feito através de passagens de fios com looping para você ir e voltar. E a precisão desse instrumental, a precisão da posição dos fios de passagem. Então, ele não permite ou diminui a chance de que você tenha erro dessa situação. Vocês terem uma ideia, esse é um caso que foi feito ontem, inclusive, um caso do Marcos Girão, que trabalha comigo, que nós operamos. Olha o tamanho da incisão realizada. Uma incisão em torno mais ou menos de 3 a 4 centímetros, de maneira transversa. Complicação antes descrita a lesão do nervo sural, só que quando você usa esse aparelho, ele já livra a situação do sural, e é extremamente fácil de fazer esse procedimento com bons resultados. Mas os americanos não estão satisfeitos com isso ainda. O PARES é o que eu faço hoje. Os americanos estão, como novo conceito, promovendo uma fixação, a pessoa atual, em vez de no tendão, tirando esse princípio do espaguete, mesmo nas lesões não insercionais, fixando no osso. Mesmo deixando esse braço grande de fio, eles estão fixando no osso. Isso permite que, de uma maneira célere, você coloque esse indivíduo para pisar precocemente. Você vai ter a certeza de que você não vai perder cicatrização, não vai ter alongamento do tendão com o passar do tempo. Obviamente, o grande problema é você encurtar exageradamente, Dr. Romero, e o cara ficar em equine, ele vai ter, óbvio, dificuldade de alongamento depois disso. E aí a comparação de todas essas situações de sutura, como era feito aberto, e mecanicamente, como há o alongamento efetivamente, o aquilon, como era feito aberto, e aqui como ele abre quando você faz qualquer tipo de estresse de força mecânica, a técnica PARES, que é uma técnica que você faz X e X, como já diminui bastante esse nível de alongamento, e aqui, quando você compara com a fixação óssea, que chama Speed Bridge, ou Mid-Substance Speed Bridge, a comparação de como não há nenhum tipo de alongamento nessa tentativa de tendão. Então, provavelmente, esse é um novo conceito, que eu vou começar a fazer uma série de casos nos próximos casos que eu tiver de lesão de tendão de Aquiles. Outra coisa bastante em voga, em discussão, e de mudança total de abordagem de conceito nos últimos anos, apesar de usar, talvez, como o professor Diógenes falou na sessão passada, a medicina é uma ciência de verdades passageiras, ela tem uma tendência de ciclicidade muito grande. Então, a gente acaba voltando a coisas que a gente achava no passado. Mas quando se fala de instabilidade crônica de tornozelo, cada vez se pensa mais em uma maneira de intervir. Exatamente pela grande prevalência e tirada de atletas de alto rendimento das suas atividades, quando se pensa em instabilidade. Então, basicamente, com essa definição de instabilidade, quando a gente fala de entorse recorrente, a gente está preocupado com 2 níveis de instabilidade. O tipo de instabilidade mecânica, quando ela é exclusivamente decorrente das alterações anatômicas efetivas, ou seja, o indivíduo tem a lesão ligamentar, e quando ela é funcional, ou seja, o indivíduo tem um déficit proprioceptivo. Quando e como chegar a esse diagnóstico é que é um novo velho conceito. O que o ortopedista fazia com muita experiência
Hoje, a tentativa é tentar colocar métricas específicas de como o cara tem instabilidade funcional, quando essa instabilidade é por conta de déficit proprioceptivo, é falta de trabalho de propriocepção, ou quando ela é exclusivamente por lesão ligamentar. E é isso que está levando aos melhores resultados na indicação cirúrgica da estabilidade ligamentar. Ou seja, nem todo tornozelo que é instável, ele é cirúrgico, só o tornozelo que tem estabilidade exclusivamente mecânica. Aqui esse paper clássico que fala sobre estabilometria, colocando exatamente a quantidade de casos com indivíduos com instabilidade crônica, que tem estabilidade funcional, estabilidade mecânica, um percentual de indivíduos que tem as duas coisas, que precisa trabalhar as duas coisas. Como fazer esse diagnóstico? Existe uma série de questionários na literatura, o que a nossa opção pessoal do grupo de tornozelo e pé no tocante à avaliação de instabilidade é este questionário validado já para o português, que chama-se CAIT, que ele tem algumas vantagens. Primeiro, além de ser simples, você consegue avaliar independente um pé e o outro. Os questionários anteriores, você comparava sempre com o pé contralateral. Então, se o cara tivesse duas situações de instabilidade, você tinha dificuldade de avaliação. Essa situação do CAIT, associado a uma aferição específica de estabilometria, é um novo conceito também na definição ou no caminhar para isolar um tornozelo que tem indicação anatômica, ou tem uma instabilidade anatômica, mecânica efetiva, ou seja, o tornozelo que eventualmente a gente precisa operar. Então, esse é o questionário que nós adotamos, que é um questionário de relativa simplicidade e de fácil preenchimento, já validado para o português. Então, diversas situações são indicativos de cirurgia. No passado se fazia reconstruções usando bandas, usando o Kreismann-Snook, usando o tendão. Diversos papers na literatura, também isso é um novo conceito, já definiram que o que você precisa avaliar no pé, que você tem instabilidade mecânica, é tipo de pé, ou seja, o indivíduo que tem pé cavo precisa corrigir esse pé cavo. E quando ele não tem a estabilidade, é exclusivamente cápsula ligamentar, só há necessidade de reconstrução através do bronchon, ou artroscópico ou não artroscópico. Cirurgias com reconstrução do calcâneo fibular não ganham nenhum tipo de amparo na literatura para serem feitas, porque o bronchon tem um percentual de resultados de 85% a 95% de eficácia, quando se fala de instabilidade mecânica. Ou seja, quando você define a estabilidade mecânica, o indivíduo tem um pé que não tem uma outra comorbidade de instabilidade, como coalizão tarsal, calcâneo navicular, um pé cavo importante, uma lesão tendínea de relevância, ou seja, tem exclusivamente a lesão ligamentar, a técnica de reconstrução, pelo que se entende hoje, é a técnica de Bronson-Gould. A nossa preferência pessoal, que sem outras técnicas de reconstrução não usadas, a nossa preferência pessoal é hoje a situação artroscópica. Esse daqui é um vídeo também da indústria, mostrando essa reconstrução. Então, basicamente, o que é feito depois da artroscopia é a colocação de âncoras na fíbula. Colocação de âncoras na fíbula. Esse vídeo é o cara que foi chama José Azevedo. O André vai fazer um curso com ele agora em julho, André? Semana que vem, que é o cara desenvolvedor dessa técnica de reparo ligamentar. Então você coloca as âncoras na fíbula e faz passa essas âncoras. O vídeo está travando por algum motivo. Através de um suturilaço igual o atualpa, o pessoal atualpa usa no ombro, a turma do joelho usa no joelho, que você pode colocar de dentro para fora ou de fora para dentro. A técnica desenhada por ele é in-out, é de dentro para fora, onde ele controla um pouco melhor onde vai sair esses fios, tendo em vista que você passa o nervo safeno pertinho da região e você tem que, e o fibular superficial, que você tem que livrá-lo, mas eu prefiro, por preguiça, fazer out-in, porque você já joga para dentro e não precisa ficar vendo na artroscopia. E como eu trabalho com cirurgião de joelho hoje,
que é preguiçoso e só chega na cirurgia na hora de dar o ponto final, não tem ninguém para fazer câmera para mim. E é mais fácil fazer isso. Pierce the inferior extensor retinaculum and capsule. The lasso is felt just above the perineal tendons. Aí é basicamente aí só para esse momento aí, que é o momento que ele passa o sutrilaço. Eu gostaria de mostrar para os senhores. The wire loop is left in place while pulling the suture lasso out of the portal. O sutrilaço, para quem não sabe, é um fio de nitinol que tem uma alçazinha. E aí você, quando você coloca a âncora, você coloca esse fio por dentro e você vai trazer exatamente para o ponto que você vai levar o retináculo dos extensores todos para dentro da região do neoligamento, o que vai fazer com que vai fazer a cirurgia de artrobronchon de uma maneira artroscópica. Procedimento que efetivamente eu estou muito satisfeito em fazê-lo, bem indicado, tem excelente resultado. Inclusive atletas profissionais de basquetebol, eu fiz esse procedimento com excelente resultado e que e a experiência do próprio Roger Azevedo, bem indicado, é um bom procedimento e minimiza a complicação em relação ao artrobroncho. Sei o professor Leite, que tem mais experiência até em fazer aberta do que a gente, eu tinha muito deiscência de ferida do artrobroncho. Parece que quando você chama tudo ali, a pele sente um bocado. E via artroscópica, esse tipo de procedimento, esse tipo de complicação em minhas mãos diminuiu bastante. Então, é o que nós temos feito como novo conceito da reconstrução ligamentar do tornozelo. Também não tão novo assim, mas novo talvez aqui no Nordeste brasileiro, aqui no Ceará, é essa situação, a situação das artroplastias totais de tornozelo. E confesso que nos últimos anos é o que eu tenho me dedicado como cirurgião a me aprimorar. Que apesar de parecer ser novo, ser um conceito novo, está longe disso, é feito na América do Norte e em outros locais do mundo desde a década de 70, com experiência importante, e entrou em desuso. Entrou em desuso sim, porque as primeiras experiências com esse tipo de desenho da prótese, que era o desenho que era feito anteriormente, aqui especificamente essa prótese de Lord e Marrot, que teve um índice de complicação muito alto. Uma cópia dela, que foi essa prótese de tornozelo da Clínica Mayo, foram feitos 204 tornozelos em 179 pacientes, somente 19% de bons resultados. Isso dá de 74 a 88, com 36% de taxa de remoção do implante. Isso provavelmente é o motivo até nós brasileiros tivemos uma formação muito ligada aos americanos, principalmente os professores que nós tivemos essa época, temos desistido da situação da artroplastia total de tornozelo. Só que alguns americanos e pessoas do restante do mundo continuaram a desenvolver, criaram segundas gerações das próteses, a maior parte delas com 2 ou 3 componentes, com novos designs, colocando-se muito perto da prótese de joelho, do tipo mobile bearing, inclusive com interface. Um polietileno de ultra resistência, tendo uma prótese japonesa chamada TNK, com essa interface feita de cerâmica, e os resultados começaram a melhorar. A começar por essa prótese aí, uma prótese da Agility, com a prótese semi-constrita, que começou a aparecer com bons resultados, com 63% de durabilidade de 10 anos dos indivíduos com essa prótese, 5,1% de complicações, chegando mais próximo do que a prótese de joelho, 1,6% de infecção profunda, ou seja, começou a acenar que em indivíduos bem selecionados, a artroplastia total de tornozelo é uma opção e uma boa opção. Existem vários desenhos, né, com vantagens e desvantagens em diversos deles. Essas são as próteses mais comuns, a prótese salto, que tem uma fixação tecnicamente difícil de fazer, por conta da sua entrada pela região anterior. Essa é uma prótese que depois a Wright copiou, e hoje nós temos um desenho mais moderno dela, que chama Bushel Papas, que você tem que entrar pela subtalar. Então, só quando você tem destruição que isso é uma prótese com uma boa indicação. Então, fazendo uma osteotomia anterior da tíbia, mas também uma prótese que apresentou bons resultados. E essa é a prótese mais utilizada do mundo, que infelizmente nós não temos aqui no Brasil ainda, que é a prótese da Small Bone Innovation, hoje comprada pela Stryker, que chama STAR, que a prótese de maior casuística do mundo, a prótese onde eu fiz treinamento à época lá nos Estados Unidos.
A experiência brasileira foi com essa prótese aí. A primeira experiência brasileira foi com essa prótese aí, a prótese da íntegra, que é uma prótese parafusada. E essa experiência foi muito negativa. Eu acompanhei de muito perto o grupo que fez isso daí. Então, foram 5 casos, combinou com uma amputação de uma artrite reumatoide, mas por complicações diversas, além dessa prótese. Isso fez com que, isso foi na década, no começo, final da década, quando eu cheguei em Fortaleza de volta, foi no final da década de 90, começo de 2000, o grupo da Escola Paulista e o grupo do HC da USP fizeram essa série de casos, o que desestimulou o restante do Brasil a fazer essa prótese. Só que os novos designs continuaram a acontecer. Quando nós íamos a congressos fora do país, os americanos cada vez mostravam resultados melhores, aí, os europeus da mesma sorte. E aí começou a se ter uma necessidade, principalmente em pacientes selecionados que queriam permanecer com o movimento. Afinal de contas, a artrodese, pessoal atual, é a falência do tratamento. Você acabou o movimento, acabou a minha função. Se a artrodese é o tornozelo, para que precisa de médico para ir tornozelo? Então deixa o tornozelo lá. E isso fez com que diversas pessoas fizeram. Então hoje no Brasil já tem gente com bastante experiência, gente com mais de 60 casos de artroplastia total do tornozelo. E aqui no Ceará nós somos um grupo que tem isso aí também. No Brasil hoje nós só temos esses 3 tipos de prótese. Essa prótese da Inbone, que é a prótese da Wright, que é essa prótese aqui de baixo, que é uma prótese na realidade desenhada para ser revisão, não sei por que cargas d'água, ela foi autorizada primeiro do que a prótese primária da Wright, que é a Infinity, que é uma prótese de desenho sensacional, inclusive. Entretanto, foi autorizado primeiro essa prótese, a Inbone, não sei qual o motivo. Eu não tenho experiência em fazer revisão. A revisão que eu ia fazer, a paciente optou por fazer uma artrodese, em vez de fazer a revisão. Essa outra prótese, que é a prótese da Corin, no Congresso Brasileiro, que eu fui presidente, eu tive a oportunidade de trazer um dos desenvolvedores dessa prótese aqui, um inglês que chama Adam Budgin. É uma prótese também interessante, mas veja que se assemelha muito à prótese de Buchel-Papas, e ela tem um problema, e isso não me motivou a fazê-la, que quando você entra, você faz uma osteotomia na região anterior do tornozelo, então isso acaba criando uma zona de fragilidade. E a prótese que nós estamos optando por fazer é uma prótese alemã, desenhada por esse cara aqui, que chama Skill. Era um cara que fazia STAR e optou por fazer um desenho da prótese dele, e publicou o resultado. Confesso que se aqui tivesse a STAR, eu preferia fazê-la com SCAR, mas a melhor opção que nós optamos por fazer foi essa prótese, que tem um desenho que se assemelha a STAR, com algumas dificuldades. A principal delas é essa aletinha aqui, que aqui o cara é um momento de estresse na cirurgia, a entrada desse troço aí que você fica vendo na hora dele de abrir a tíbia no meio. O André quase chorava uma vez que ele foi fazer com essa prótese. E outro momento de fragilidade, outra situação dessa prótese que não é bom, ela não é contida, ela não tem o seu polietileno contido. E se não tiver muito bem posicionado, ele tende a ser expulso por lateral. Então, infelizmente, a prótese de tornozelo ainda é muito freehand, né? Ainda depende muito do conhecimento de eixo que você tenha para poder colocar. Ela não admite nenhum tipo de desconforto de eixo. Senão esse polietileno vai embora, essa tíbia fica mal posicionada, fica rodada, e você acaba tendo maus resultados. Então essa é a nossa experiência aqui. Nós temos 10 casos, na realidade 11, que há 15 dias atrás eu fiz outro caso. Todos pacientes extremamente selecionados, sem nenhuma grave descompensação que não seja artrite reumatoide, que acaba sendo uma indicação para quem tem prótese. O cara que vai ter uma prótese de joelho, vai ter bobear uma artrodese do outro tornozelo, acaba sendo uma indicação. Mas o nosso segmento ainda é muito curto, em média 1,3 anos. O caso mais antigo é de 2014 para 2015, quando o André entrou comigo, inclusive, nessa cirurgia, que teve uma complicação que foi uma deiscência de sutura. Apesar do estresse, no final, Queiroz me ajudou a rodar um retalho, não, descolou o retalho, rodou, e ela fechou bem. E teve um caso de deslocamento lateral do polietileno, precoce, que aí depois eu reduzi, deixei ela no gesso, e acabou criando uma fibrose que não teve mais nenhuma comorbidade. Entretanto, nosso segmento ainda é pequeno e temos que ver o que vai acontecer no futuro. Bem, e até para colocar que o André vai falar agora, vou colocar aqui algumas coisas de novos conceitos sobre o tratamento do joanete.
O que é que há de novo, o que é que se pensa de novo sobre o tratamento do joanete? Porque, apesar de ser uma coisa que há muitos anos se trata, a baixa reprodutibilidade em qualquer técnica que você faça, principalmente no hálux valgo grave, não no hálux valgo moderado, no hálux valgo leve, mas no hálux valgo grave, faz com que se pense quais são os motivos dessa falha. Então, hoje, o que se pensa biomecanicamente, em todos os grandes estudiosos biomecânicos que estudam biomecânica dessa região, é que o componente dessa translação do sistema glenosesamoideu é extremamente importante na gênese do hálux valgo grave. Ou seja, o quanto que o hálux valgo, ou quanto o dedão ele é pronado, tem uma interferência muito grande, o quanto ele é rodado. Ou seja, há a necessidade de correção nesse sentido. Mais ou menos o que o professor Leite faz na ortopedia pediátrica no Blount. Não é só um varo, tem varo e tem rotação. Então, há necessidade de correção disso aí. Então, isso é o que se coloca, repito, para o hálux valgo grave, onde você tem a perca dessa crista, onde você tem uma subluxação ou luxação dos sesamoides, onde você tem um grande componente de desequilíbrio muscular. Então, há necessidade de correção disso. É por isso que no hálux valgo grave, eu brinco com vocês que estão estudando, que não há algoritmo que não passe por 3 ou 4 cirurgias, porque elas têm essa capacidade. A grande questão é, o que é que nós vamos fazer efetivamente para ter um controle sobre o quanto nós vamos corrigir dessa rotação, porque acaba ficando no olho. Vamos corrigir isso aqui, tanto, vamos ver se corrigiu. Então, o que se tem de modernidade é mais ou menos isso daqui. Começou a se dar valor, além da aferição de todos aqueles ângulos que vocês estão decorados aí, indo e voltando, intermetatarsal, valdismo do hálux, DMA, muito mais até do que o DMA, que cada vez entra mais em desuso, é efetivamente o índice ou ângulo de rotação desse metatarso. Tanto através de tomografia, como através da radiografia axial. Então, a aferição desse ângulo fez com que você começasse a desenvolver osteotomias que, além de corrigir o translado no sentido intermetatarsal, corrigissem a rotação no sentido axial. E você tem como calcular isso daí. Isso aí é um aplicativo que chama Multiplier. Se vocês não têm, baixem isso daí, que você consegue fazer cálculo de quanto de desvios rotacionais, mais desvios em varo e valgo, quanto, ou o caminho que você tem que seguir em osteotomias para fazer. Isso serve para Blount, isso serve para rotação femoral, serve para qualquer um. É um aplicativo aberto na internet. Então, existe um paper do grupo chileno, do Christian Ortiz, que ele desenvolveu uma osteotomia seguindo exatamente esse aplicativo. Ele fazia as correções necessárias, aferindo passo por passo essa correção, depois fixava com a placa, a osteotomia sendo uma osteotomia de base. Só que, óbvio, isso é pouco reprodutivo. Né? Aí, os americanos começaram a desenvolver uma forma de que, efetivamente, você conseguisse corrigir com precisão a correção tanto do translado, tanto num plano como no plano rotacional. E aí desenvolveram esse tipo de placa que ainda nós não temos de exposição no Brasil, mas ao meu ver, um conceito importante que vai de encontro a uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é a pouca reprodutibilidade de resultado dos hálux valgo grave. Então, essa é a plaquinha que os americanos desenvolveram. Então, ele faz correção nos dois planos. Primeiro, você mede o ângulo intermetatarsal, ou seja, você vê a deformidade num plano. Depois você vai medir a deformidade do ângulo rotacional e você vai criar um número de correção num plano e no outro. Vai mostrar aí as linhas bases de correção, o eixo efetivamente que você vai medir. E aí a primeira coisa que você vai inferir, que tudo a gente fazia no olho. Como eu brinco com vocês, a gente não tem goniômetro no olho, mas os americanos resolveram colocar um goniômetro. Então você começa a ter precisão no que você vai corrigir, tanto da rotação como do translado, com um instrumental parecido com o que é feito para prótese. Então, primeiro ele faz uma correção uma aferição de quanto você vai corrigir. Coloca o fio base. Um outro instrumental para ver o que você vai fazer de osteotomia. Ele tem uma aferição 28, obviamente tudo já calculado sobre modelos matemáticos. Aí
Aí você faz o primeiro traço da osteotomia. E aí a correção de rotação efetiva, onde você vai colocar um outro fio. E esse fio você vai derrodar. E quando você derroda, como você já tem a coisa, você faz a correção da translação junto. Porque no plano de frente aqui também tem uma inclinação de quando você vai alongar. De uma maneira reprodutiva. Depois faz uma primeira fixação. E vem uma placa de fixação. Fixa, depois coloca sobre a placa e fixa os parafusos. As vantagens dessa metodologia, obviamente, é a boa, pelo menos na experiência colocada pelos desenvolvedores desse material, reprodutibilidade, mesmo sem grande experiência técnica das pessoas que fazem isso daí. Obviamente, a gente sabe que na literatura, em contexto, quando você vê o caso como o do professor Giannini na Itália, que fala da osteotomia dele série, que mostra casos de 1000 casos operados. Entretanto, é o único cara no mundo que tem essa casuística. E esse tipo de resolução vem de encontro exatamente a isso. Aí o André vai falar para vocês aí de algumas técnicas minimamente invasivas. Então, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou André Silveira, faço parte aqui do grupo de pé e tornozelo da Universidade Federal do Ceará. E o Henrique pediu para eu falar um pouquinho para vocês sobre também um pouco de novidade em pé e tornozelo, e eu coloquei aqui um pouco sobre a cirurgia percutânea, principalmente sobre diálogos valgo, tá? Coloquei um caso até meu aqui. Então, a técnica hoje conhecida como MIS, né, em inglês, ela está apresentando resultados excelentes, tão bons quanto, e ao meu ver, até melhores do que a técnica aberta, com o paciente tendo menor dor pós-operatória. E uma das grandes vantagens que eu acho é a possibilidade de você dar carga precoce. Então, o paciente, no primeiro dia pós-operatório, já sai pisando com a sandalinha de solado rígido. As técnicas, entre várias que existem de forma percutânea, ainda tem muita discussão a respeito do que é melhor fazer. Tá? Como a cirurgia aberta, que a gente sabe que tem mais de 150 técnicas descritas, a cirurgia percutânea tem uma adaptação dessas técnicas. Eu citei aqui algumas, como a técnica de Riverdin-Isham, que é uma osteotomia oblíqua, osteotomia distal do primeiro metatarso. O chevron percutâneo, que é ao contrário do chevron tradicional, que é para deformidade leve e moderada, você consegue transladar mais e conseguir correções maiores, até para hálux valgo grave. O Aiken, que hoje é uma osteotomia que a gente nunca usa isoladamente, sempre associa a outra osteotomia metatarsal. E a liberação de partes moles, né, que a gente libera também de forma percutânea o adutor do hálux, como na técnica convencional. Tá? Aqui, para vocês verem um pouquinho do instrumental que a gente usa. A gente tem essas raspas, tá certo? Que é para descolar o periósteo, criar o espaço onde você vai entrar com a fresa. E essas fresinhas, que elas são cortantes de todos os lados, tá? E elas têm diâmetros diferentes, que vai de 2 até 4,2 milímetros, certo? E ela tem algumas tem formatos diferentes, tem uma área de corte maior para você poder fazer o corte do metatarso de uma só vez. Outras são cônicas para você fazer exostectomia, se tiver indicação. E aí vai dar a opção de cirurgião. Aqui um artigo mostrando o que está em alta hoje em cirurgia percutânea para correção de hálux valgo, que é a MICA, que ele chama de chevron Aiken, né? É um chevron Aiken minimamente invasivo. Então, ali ele mostra o local de acesso, tá certo? Como você entra, você tem o instrumental, que é essa pecinha de mão, que você segura como se fosse uma caneta. Então, por radioscopia, você vai localizar o local que você quer fazer a osteotomia, né? Existe uma discussão grande que fala que para você poder fazer a técnica percutânea, você tem que ter feito aberta para poder conhecer bem a anatomia naquela região. Existem duas escolas também que discutem bastante a necessidade ou não de fixação interna. Tá? Nessa técnica é feita, como vocês podem ver, translação de 100% no chevron da região distal do primeiro metatarso, e tem a fixação com 2 parafusos canulados que a gente usa, que é um parafuso que, se você olhar na região proximal, ele deita bem ali na cortical do metatarso,
e ele não dá compressão, que a gente tem que evitar uma complicação, que é o encurtamento desse metatarso, que pode causar uma metatarsalgia de transferência, né, sobrecarregando os outros metatarsos laterais, tá? Então, ali na segunda foto, na figura B, a gente vê ali o ponto de entrada, né, você entra no meio do metatarso, e um pouco diferente do chevron tradicional, como você pode ver ali na terceira foto da parte superior, a perna superior você faz ela mais reta, e a dorsal e a plantar você curva um pouquinho mais para criar esse braço de alavanca e deixar um contato ósseo maior. Certo? Aqui o tratamento para metatarsalgia de transferência, que seria o DMMO, certo? Que é o que seria, na técnica aberta, o EIO, osteotomia de deslizamento para encurtamento dos metatarsos centrais. Ali aquela foto que a gente tem é de um livro que mostra anatomia, que é do Mariano de Prado, que é um português, que é um pioneiro nessa técnica. E ele mostra exatamente onde você deve fazer o corte. E ali você faz o encurtamento mesmo usando uma fresa um pouquinho mais larga, então você leva tanto a cabeça do metatarso retirando o osso, como você desliza um pouquinho para posterior também. Embaixo umas fotografias mostrando o pós-operatório até um ano depois. Normalmente a consolidação a gente tem em torno de 45 dias, né? 1 mês e meio, como a técnica aberta, só que com a vantagem de poder dar carga precoce. Agora, com todo o cuidado pós-operatório. A gente coloca um curativo especial que traz os dedos para a posição que a gente quer e a sandália de solado rígido. Aqui um caso clínico meu, de um paciente jovem, que tinha um hálux valgo leve, vou mostrar a foto clínica dele, com esses ângulos aí descritos. E foi uma cirurgia que foi feita bilateralmente. É a fotografia dos pés da paciente, que ela tinha um incômodo, se queixava de dor na eminência medial. Aqui a radiografia inicial dela, tá? Mostrando os ângulos que foram medidos. E aqui a foto no momento da cirurgia, da radioscopia. Aqui foi feita a técnica de Riverdin-Isham, que é, como eu disse, uma osteotomia oblíqua. Nessa radiografia em perfil, nessa imagem intensificada em perfil, a gente vê bem ali a oblíqua fugindo do sesamoide, tá certo? Que a técnica inicial de Riverdin era em cima do sesamoide, que causava uma complicação chata, que é uma sesamoidite. E ali a radiografia anteroposterior, a imagem intensificador, mostrando já o Aiken, que também a gente não fixa o Aiken percutâneo. Tudo você segura no curativo e dando carga precoce para o paciente. Essa técnica é sem fixação nenhuma. A paciente, você percebe que só o fato de você fazer osteotomias e a pequena correção que você faz no curativo, você causa um reequilíbrio daquelas partes moles e melhora os valores angulares e clinicamente também o pé da paciente. Aqui mostrando outro pé, também a mesma osteotomia, tá certo? Observem ali que a gente faz uma hipercorreção mesmo no Aiken, tá no curativo, isso é importante no começo, que aqui a gente consegue perceber bem. Reparem que o pé direito eu hipercorrigi mais do que o esquerdo. Isso quando a gente vê no resultado clínico final, isso aqui é com 2 semanas, tá, de pós-operatório, mostrando os acessos que foram feitos, tá? Aquele acesso dorsal é para liberar o tendão adutor, a gente libera de forma percutânea, entra na radioscopia. Tem uma lâminazinha que desenvolveram também, que você consegue palpar o tendão e depois você corta. Se for o caso, você libera um pouquinho da cápsula também. O acesso medial onde foi feita a osteotomia e mais distal, ali não está dando para ver direitinho, tem também outro acesso que é onde a gente entra para fazer o Aiken. Tá? Tá aqui nessa foto lateral a gente consegue ver. Né? Então, assim, 3 incisões pequenas na paciente e aqui a gente consegue perceber bem o edema pós-operatório, que é uma das chateações que às vezes a gente tem, que o paciente, principalmente a paciente, né, a mulher reclama muito, que o edema ele tende a demorar um pouco mais do que na cirurgia convencional, em torno de 6 meses. Aqui, paciente com 3 meses pós-operatório, a gente já vê bem, tem uma consolidação clínica, apesar da radiografia a gente vê ainda a imagem ali, que como se tivesse uma diastase, mas a paciente bem, sem dor, certo? E aqui o resultado final, tá? Observem que o pé direito tem uma correção discretamente melhor do que o esquerdo, porque foi exatamente o que eu hipercorrigi mais. Como foi um dos primeiros casos que eu fiz, eu acabei ficando com um pouquinho de medo e não puxei bem os dois, não segurei no curativo. Esse curativo a gente mantém por 1 mês e meio. Você tem troca semanal do curativo e mantém a sandália solado rígido. Depois de 45 dias você libera para as atividades normais, se não tiver nenhuma complicação, que às vezes pode dar
você pode ter retardo de consolidação também. E aqui, um caso também que eu trouxe, que eu fiz recente, que eu ainda não tenho o resultado final. Eu fiz esse paciente tem cerca de um mês, mais ou menos, 46 anos. Ela tem uma fratura de uma alvéolo lateral que seria de tratamento totalmente conservador, certo? Não tem desvio nenhum. Está aqui a radiografia. Só um traço, uma alvéolo lateral, que isso... eu conversei com a paciente, que um colega até da USP de Ribeirão está fazendo um trabalho que ele está fazendo um trabalho em cima dessa técnica para melhorar a reabilitação do paciente. Que no caso, essa paciente a gente faria o quê? Colocaria um gesso, um talo, um RoboFoot, deixaria 3 semanas sem carga, para depois liberar carga parcial e 45 dias carga total. Assim que a gente faz tratamento conservador. A gente faz um mini open, né? Um acesso pequeno, está ali mostrando a lâmina de bisturi 15, certo? E usa um princípio nosso mesmo de tratamento de fratura de tornozelo. Coloca uma placa posterior anti-cisalhante, só com a fixação apenas proximal, certo? E com isso você consegue dar carga precoce. Libera a paciente no primeiro dia pós-operatório, sem imobilização alguma, manda pisar. Agora, chamar a atenção que isso é para fraturas estáveis, certo? Eu fiz o primeiro caso de uma fratura sem desvio, o colega lá já faz com alguns desvios, ele reduz, mas tem que ser fratura estável, não pode ser qualquer tipo de fratura. E aqui a paciente no 5º dia pós-operatório já, andando, pouca dor, tá certo? E um bom resultado que depois eu vou mostrar para vocês, com 1 mês e meio já consolidado. Como a fratura era sem desvio, a imagem radiológica não vai mudar tanto. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Gostaria de fazer alguns comentários. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque de 43 anos que eu abracei a ortopedia, cada dia eu vejo que a nossa especialidades e subespecialidades ficam mais tecnicamente, minimamente invasivo. E hoje eu tive a oportunidade de ver 2 coisas bem distintas, apesar de minimamente invasiva. Uma com o Henrique mostrando a alta tecnologia da escola americana e o André mostrando minimamente invasiva sem usar a não ser osteótomos e intensificador de imagem, mas de uma influência da escola espanhola, né? Mas tá lá na península, né? Tá ali junto. Mas o importante é que as coisas dão certo. Só, Henrique, eu tenho aqui apenas uma dúvida ou uma indagação, assim. Se a lesão do tendão de Aquiles é uma lesão, como você falou, degenerativa, isto quer dizer, no substrato anatomopatológico, aquelas fibras não estão bem, realmente será que os melhores resultados não seriam usar alguma banda que possa fazer uma reconstrução? Porque foi mostrado que diversos tipos de suturas e aproximação minimamente invasiva. Eu, particularmente, publiquei um trabalho que eu uso um flap do gastrocnêmio, tipo Bounceworth, só que, em vez de fazer aquelas incisões enormes da técnica original, que dava sutura e decência, eu uso o princípio que eu aprendi na endoscopia do punho, usando cânulas e tal, e realmente eu tenho bons resultados. Já tive como complicação a apraxia do sural, por acaso, num colega ortopedista que eu operei um lado e depois operei o outro. Mas eu já tive neuroapraxia do sural. Mas a sutura em si, a recuperação, foi bem.
E eu uso o tendão que faz a mesma função, quer dizer, eu não estou usando outros tendões ou tirando, enfraquecendo algum tendão. Me diga alguma coisa se essa minha hipótese teórica, na prática, pode não ser verdadeira. Então, eu gostaria de saber só... Muito pelo contrário, mestre. Provavelmente seja a grande verdade. A grande questão é em que fixar. Que é o que o Nicola Maffoli fala. Você está suturando ali um espaguete, Buzzword, por exemplo, você vai fixar. Por mais que você faça reforço, você vai suturar tendão não tão bom e tendão não tão bom. O princípio da sutura em X já é um princípio de reforço. E principalmente agora o que eles estão fazendo do Speed Bridge, que é fixando no osso, eles não estão nada mais, nada menos do que fazendo um grande braço de alavanca, um grande reforço, só que fixando no osso. E talvez essa seja a solução, só que em vez de a gente usar o polietileno de alta resistência, que nada mais é isso do que o Fiberwire do Speed Bridge, a gente usar soluções como a que o senhor está pensando aí, só que a fixação, já na segunda fase, a mecânica, talvez, pelo que se conhece hoje, tenha que ser no osso, e não um reforço de tendão em tendão. Depois do advento da âncora, eu tenho feito ele fixando, quando eu pego o flap, eu fixo ele lá embaixo no osso. Mas a gente sempre tem que estar procurando novas técnicas. E realmente acredito que agora, quando a gente vai testar, é um trabalho de mestrado, inicialmente animal, a gente vai usar a pele de tilápia. Porque a pele de tilápia, exatamente como o tendão de Aquiles equino, tem predominância de colágenos tipo 1, e o colágeno tipo 1 é aquele colágeno maduro, é aquele colágeno espesso e que tem maior resistência. A pele de tilápia tem essas características do tendão, pelo menos equino, que é também usado como framework para essas reconstruções. Então, vai ser uma dissertação de mestrado que já foi aprovado na plataforma Brasil para a gente trabalhar primeiro experimentalmente sobre isso. E muito provavelmente, mestre, vai ser uma solução, porque exatamente, eu estava conversando com o colega que vai fazer essa dissertação, não há de se ter só a preocupação biológica da cicatrização, porque o tendão, você não vai ser doente, ele precisa não romper e o indivíduo não perca força. E o braço de alavanca é o mais importante. Por isso, o reforço talvez seja o mais importante. E eu acho que é um caminho. Nós precisamos chegar só na resistência, né? Porque o não comprometimento imunológico, certamente vamos ter. Agora, vamos conseguir uma resistência de um polímero de ultra resistência? Aí é com o senhor. A gente vai também fazer esse teste biomecânico. Nós temos também e a pele de tilápia, pelo menos, é show em relação a isso aí. Alguém queria ter alguma pergunta? Essa mesma linha do professor Leite, Henrique. No ombro, a gente tem uma classificação que nós chamamos de classificação de Guttali, que tem muito a ver com degeneração gordurosa. Existe essa avaliação pré-operatória desses tendões de degeneração gordurosa no Aquiles? Professor Atualpa, na realidade não há necessidade no tendão de Aquiles, especificamente no tendão de Aquiles, o processo de tendinose ele pode cursar para tudo. Você tem 10, 15% de percentual de degeneração gordurosa, você tem 10 a 15% de percentual de degeneração mucoide, você tem, quando fala de região insercional, quase 50% da degeneração óssea. Então o processo de apoptose celular ele é muito diverso. Ele não necessariamente vai ser uma situação gordurosa. Não há classificação. Mas o que a gente tem, e até uma pergunta que eu fiz, a sua pergunta foi a mesma que eu fiz para o Nicola Maffoli, se a regra de 50%, que quando a gente vê o tendão, tem mais de 50% degenerado. Porque diferente do ombro, se o cara não estiver sentindo dor, aguenta. No tendão aqui do pé, o cara não vai aguentar, ele vai romper.
se a regra de 50% ainda existe. 50% é em um corte transversal, você tem numa ressonância mais de 50% de tendão acometido. Palavras dele, nada que a literatura sustente, mas eu opero. Então é mais ou menos o que eu levo para a minha prática. É um tendão que tem chance grande de romper, somente se o indivíduo tiver demanda, eu opero. Sobre avaliação intraoperatória, como a gente começou a ver que ressecar tendão demais, quando se fala de lesão no meio do tendão, não faz muita diferença, né? O que você precisa manter o braço de alavanca, começamos a nos preocupar pouco com a degeneração pós-lesão total. Nos preocupamos ainda quando a lesão é insercional. Porque por um motivo, provavelmente que vai estar numa linha que é sua e da professora Luzete hoje, que é uma linha de mecano-receptor e nociceptor, o tendão, quando a lesão é insercional, ele rompe menos do que na lesão não insercional. A lesão não insercional, a maior parte quando o cara chega pra gente é porque tá roto, rompeu. A lesão não insercional, o cara vai no consultório, vai uma vez, vai duas vezes, tenta tratamento conservador, até o momento da gente operar, que aí efetivamente a gente resseca o tendão. Não com uma regra específica como tem um ombro. A gente resseca, eu resseco logo o tendão todo que eu tenho que resolver. E aí puxa um tendão para reforçar. Por que é que o tendão não insercional dói mais e tem mais... Dói mais a gente sabe, tá? Você já me ensinou isso, que quando está próximo do osso tem mais nociceptor. Mas por que é que ele tem mais resistência mecânica? E rompe menos? É porque o cara poupa? É porque tem mais mecano-receptor? Talvez seja uma pergunta que, usando a sua linha, professor, a gente use para resolver. E eu estou convencendo 2 pessoas a fazerem esse trabalho. Com relação aos índices de reruptura, existe algum trabalho publicado que mostre uma relação de reruptura com o grau de degeneração? Não existe algum... De degeneração, primeiro porque são doenças diferentes, né? Não substancial e... não insercional e insercional. São entendidos hoje como situações diferentes. A maior complicação da não insercional que se tem na literatura não é a reruptura. Nem o tanto que tem um trabalho clássico que nós aprendemos na época da residência, que tanto fazia operar como não operar, o índice de reruptura era o mesmo. Lembra disso? Não, o índice de reruptura é pequeno. O grande problema é, perca de força. O indivíduo perde força. Quando você coloca um atleta num dinamômetro isocinético, depois ele perde força. E 2, a complicação maior, que quem operou o tendão de Aquiles já teve, que é a deiscência de ferida. O índice de reruptura, o tendão vai cicatrizar, chefe, com ou apesar do médico. Via de regra. Nem que ele crie uma breuba ali. Nem que o cara vai perder alguma coisa de dorsiflexão, ele não vai ter força, vai andar mancando, mas ele vai cicatrizar. Ele vai cicatrizar. Reromper depois, aí depende do grau de tendão degenerado, que é bem, quando se fala de lesão não insercional, é mais difícil. E só a última. Navegação em artroplastia de tornozelo. Isso daí é uma coisa que eu perguntei pro americano que eu fiz treinamento, porque essa sua pergunta é sensacional, porque é muito freehand. A prótese é muito freehand. Se você, esses casos que eu venho fazendo, a gente nota tanto quando a gente está menos corajoso, a gente coloca uma prótese pequenininha, que tem medo dela entrar. Quando você vai ficando mais corajoso, você vai colocando a prótese bonita, enchendo o prato todinho da tíbia e do talos. Mas ela é muito freehand porque ela não aceita nenhum desvio rotacional. E uma pergunta que eu fiz para o Isley, porque ele opera lá sem navegação, era sobre o futuro das próteses navegadas. Não existe ainda, mas ele também vê como uma situação de solução para diminuir o quanto essa prótese depende do olho do cirurgião. E depende muito. Ela não aceita nenhum desvio. Qualquer nível de sequela de fratura, com rotação externa, com desvio em valgo, se você colocou prótese, é caca. É caca. Essa revisão que estava para me fazer, que não foi feita por mim, a primária, foi feita fora daqui do estado, foi exatamente uma sequela de fratura que o colega, inclusive, tem um relacionamento pessoal, e perguntei, Henrique, eu fiquei com vontade de fazer a reconstrução, não fiz. Quando não fez, a prótese soltou. Está solto e a paciente acabou optando por fazer uma artrodese. Parabenizar o grupo, né? E agradecer a presença de todos.